o inquérito sobre o caso do estuprador do Santo André. Aquele crime que chocou o país, imagens que percorreram todo o Brasil. A Polícia Civil agora concluiu a investigação, remeteu o inquérito para a Justiça e você vai entender todos os detalhes com ela, nossa referência no jornalismo policial, Etel Corrêa. Olha, Renato, os detalhes do inquérito concluído nesta terça-feira foram apresentados pela delegada responsável pelas investigações e pela chefe de departamento. A Polícia Civil indiciou o homem de 47 anos preso em flagrante no mesmo dia do crime por estupro de vulnerável. Ele vai continuar preso até que a Justiça defina o destino do pintor. Já o motorista de aplicativo que abandonou a jovem de 22 anos na rua foi indiciado por abandono de incapaz. A Polícia Civil também detalhou a sequência de comportamentos inadequados que levaram à violência sexual contra a vítima. Segundo o inquérito, o homem flagrado pelas câmeras de segurança é pintor, casado e tem 2 filhos. Ele negou o crime inicialmente e depois se manteve em silêncio. A gente tem provas robustas em relação à violência sexual e o que dará ensejo provavelmente à sua condenação. O inquérito está muito bem instruído no que tange às provas, mas agora ele vai ficar a cargo da Justiça. A delegada disse que, em depoimento, o motorista afirmou ter ido buscar ajuda após abandonar a vítima. Ele voltou com um isotônico, mas a jovem já não estava mais na calçada. Ele ter retornado ao local não isenta ele dessa responsabilidade, porque trata-se de um crime de mera atividade. O motoqueiro que ajudou a retirar a moça do carro e o amigo que a colocou no veículo do aplicativo também foram ouvidos. Eles não irão responder à Justiça. Por mais inconsequentes e reprováveis que tenham sido a conduta de ambos, a Polícia Civil, trabalha com fato criminoso. E dentro do nosso ordenamento, a prisão, o indiciamento, a investigação são excepcionais, já que tratam da liberdade do bem mais precioso do indivíduo. Então, não foram indiciados. No depoimento da jovem e do amigo que chamou o carro de aplicativo, ambos confirmaram que saíram do pagode onde estavam com pessoas conhecidas e foram apenas os dois a um barzinho, onde continuaram a beber. Ele disse que insistiu para que a moça fosse para a casa dele, mas ela não quis. Para as delegadas, o estupro poderia ter sido evitado. A gente tem que deixar claro, tem que frisar que independente da forma que ela se colocou nesse estado de embriaguez, que ela permaneceu desacordada, em momento nenhum a gente pode culpar essa jovem ou qualquer mulher que seja que tenha se colocado nessa situação. É importante que haja uma padronização nesses casos, porque esse estupro poderia ter sido evitado. Dependente de quem foi indiciado ou não, porque houve condutas irresponsáveis, inconsequentes. Houve condutas irresponsáveis e inconsequentes, né, Thiago? Isso é fato. Mas, Renato, isso é está gerando muito debate. Tá, eu quero ouvir a opinião de você O no Edgar nosso YouTube, Tomé... no meu Insta, @Renato Rios Neto. Até postei um vídeo sobre o assunto. Deixe sua opinião para a gente ir comentando aqui em tempo real. O Edgar, Edgar Tomé está dizendo o seguinte: o amigo é mais culpado que o motorista de Uber, porque ele viu o estado em que ela estava e colocou no carro de aplicativo. Mas A Fabiana Rosa está aqui nos acompanhando, nos assistindo, e também o Edirley Luiz. Um absurdo o caso do motorista do aplicativo. Quem tinha que ser indiciado era a operadora, né? No caso, a Uber, que não dá o suporte... 99, no caso. É 99? Isso. Então, Edirley, é a 99. Que não dá o suporte para os motoristas. Obrigado à audiência do Edirley. Tem muita gente indignada, Renato. O Jerônimo concorda com o indiciamento, a Cat Lucian não concorda, que não concorda com a atitude do motorista, concorda com o indiciamento. Aqui o Ti Claudin também indignado com essa situação. Dê sua opinião em tempo real, que a gente vai comentar agora, Thiago. O que eu acredito ter sido a interpretação da lei. Porque o amigo, ele foi um amigo da onça, né? Vamos falar o português rasgado. Foi um amigo da onça. A gente tem a imagem do momento que ele põe ela no veículo de aplicativo, que ela está... Porque
A primeira informação é que ela estaria de boa, né, Thiago? Quando ela... ela estava tranquila na hora que a gente deixou ela no veículo de aplicativo. Ela começou a passar a mão no carro, não foi. Só que as imagens ruim, né, mostram que ela estava ruim, né, naquele momento. Tanto que ela estava escornada nele, ele estava abraçado com ela, porque ela não conseguia ficar em pé direito. Nesse momento, ele deixa ela sob os cuidados do motorista de aplicativo. Ele não deixou ela ao léu, ele deixou aos cuidados do motorista de aplicativo. Deveria ter ido junto? Como bom amigo? Sim, deveria, né? A verdade é essa. Ou esperar se ela melhorar um pouco no lugar que estava, não colocar simplesmente entregar. A verdade nua e crua. Não é uma encomenda, não é um pacote que você chega e larga dentro do carro, não, Renato? O motorista de aplicativo, a partir do momento que ele deixa ela na rua, ele deixou ao léu. Ele deixou ali ela vulnerável a qualquer situação que poderia acontecer. Ao Deus dará, e infelizmente né, aconteceu, a Deus dará. Depois ele voltou, a consciência pesou. Ele voltou, comprou um isotônico e falou, nossa senhora, eu imagino que ele se arrependeu e imagino que ele se arrepende muito. Até por isso eu já faço o convite mais uma vez, já fiz esse convite várias vezes, para ele falar com a gente, né, Thiago? Para abrir o coração, que eu tenho certeza. Dele, né? Eu tenho certeza que ele não está feliz com isso tudo. Quem estaria, né, Thiago? E nem o amigo dela que nós estamos Agora ele está indiciado, inclusive. O amigo também, a gente está falando dele aqui, mas ninguém faz pensando, Renato, se vai acontecer. A gente não está aqui julgando, falando que são seres humanos ruins ou que são bandidos, nada disso. Bandido é o estuprador. Bandido é o estuprador. Eles tomaram uma má decisão. Eles tomaram uma decisão errada, equivocada. Mas, no caso do motorista de aplicativo, a polícia entendeu que houve um abandono de incapaz, já que ele deixou ela no meio da rua, escornada no poste. Legalmente, o motorista se complicou, porque ele deixou ela ali, a Deus dará, e aí é o abandono de capaz, porque naquele momento ela estava incapaz de se defender, né? Naquele momento ela estava incapaz. Ah, mas ela é maior de idade, Renato. Não tem Tudo condição. bem, mas ela estava num estado incapaz, ela estava num estado vulnerável, tanto que foi estupro de vulnerável. E na lei, estupro de vulnerável, você pensa, só criança abaixo de 14 anos. Não, ela estava vulnerável naquele momento. E isso agrava muito a situação dele, né, Renato? Agrava demais, a pena é muito pior. E tem que ser mesmo. Esse canalha, Thiago, ele tem que ficar preso o resto da vida, né? De preferência. Porque aqui no Brasil é o seguinte, o cara pega 20, 30 anos, sai com 5. Ele tinha que cumprir de ponta a ponta, Thiago Reis. É verdade, Renato, é Agora, verdade. a situação do motorista de aplicativo está dividindo opiniões, o Brasil inteiro está dividido, né? Porque esse assunto é no Brasil inteiro. Querendo ou não, Renato, a gente tá falando de um trabalhador, a gente tá falando de alguém que tava ali tentando levar o pão para casa. Ele tava na luta na madrugada, era madrugada. Eu sei de tantos e tantos motoristas de aplicativos que pega os outros chumbados, mamado, o cara vomita no carro. Isso quando faz o mínimo, né? Não faz outras coisas piores dentro do carro. Eu entendo perfeitamente o lado do motorista, mas, repito, poderia ter tomado uma melhor decisão. Levado ela para o hospital, para a delegacia, para um posto de gasolina, uma loja 24 horas, onde fosse. Não deixasse ela ao Deus dará como deixou, O de Lobéres é 200 metros do local, né? Eu sei que... Renato, mas chega lá, eles fazem um monte de perguntas, mas de repente você fala, eu tô trabalhando, o negócio é o seguinte, eu tô trabalhando, ela era minha passageira, tô deixando aqui e fui, né? O pessoal depois, o pessoal da assistência médica, né? Enfim, são várias situações, o Alex da Réu tá indignado. O Renatão, o cara tava trabalhando, pô, ele não é bandido não. É o que eu disse ainda há pouco. Né? Ele não é bandido, viu, Alex? Ele é um criminoso, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime de abandono de capaz, tá na lei. Tá na lei. Eu, inclusive, discuti muito isso na minha casa. Falei, gente, coitado, não tem culpa nenhuma. Mas se você, Renato, você conhece o Santo André, aquela região que ele deixou a moça de madrugada é quase uma Cracolândia. Exatamente. Aquilo ali é uma Cracolândia. Porque é do lado ali da Cracolândia mesmo, que é o buraco quente da pedreira para do Lopes. Pois é, então assim... Não é desmerecer a pedreira em momento algum, né, Thiago? É porque tem os noiados. Todo mundo sabe que é, todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe que é, que lá o bicho pega mesmo. De madrugada, você largar uma mulher, né? Por mais que eu repita, ela tá na porta de casa, eu tentei bater, tudo é verdade, ele chamou lá, quase 15 minutos batendo na porta, mas poderia ter tomado uma melhor decisão. Agora vai responder. E repito, amigo, você, motorista do aplicativo, tem espaço aberto, nós queremos ouvir a sua versão, queremos te ouvir, sem julgamento. Quem vai te julgar é a justiça. Exatamente, e ele vai ter direito à defesa, né? É importante ressaltar isso perante a lei também. Ele já está com uma advogada constituída, já conversei com essa advogada, já falei, Thiago, que o espaço está aberto e eu sei que ele está pensando, ele quer dar uma entrevista pra gente, a advogada que está olhando os detalhes. Vai ser Mas ótimo. Ele vai falar. Ele tem que falar, eu acho que é importante até pra ele, né, Claro, Thiago? óbvio. Se colocar perante a sociedade e falar, gente, errei, mas eu não sou bandido, pô, eu não sou um monstro, não. O monstro é o estuprador, né? O monstro é o estuprador, a gente não pode perder isso de foco nunca também, né, Thiago? É isso. Renato, agora...